é que às vezes de um simples artigo de jornal, os caras já deduzem toda uma filiação intelectual e ideológica. Eu digo, meu Deus do céu, para você saber onde um autor está historicamente, isso é, quais são as correntes que o influenciaram, é uma coisa que dá um trabalho medonho. Quer dizer, se você não conhece o pensamento do sujeito nas suas estruturas fundamentais, bom, como é que você vai saber as influências, às vezes não citadas, que estão ali dentro? Não dá para saber. No caso brasileiro, então a ortodoxia vigente é outra completamente diferente, que é de tipo marxista, estruturalista, desconstrucionista, né, gaysista, feminista e assim por diante. Quer dizer, é mais um conjunto digamos, de slogans populares do que uma filosofia, né, o que domina no Brasil. Mas esses slogans, eles são, hoje em dia, eles são aceitos, vamos dizer, pela juventude estudantil, com uma fé e uma devoção que eu nunca vi na minha vida, porque você não pode esquecer que 40 ou 50 anos atrás, né, os jovens geralmente discordavam dos seus professores e os enfrentavam. E hoje a gente vê, ao contrário, a gente vê um estado de submissão, né, bovina ou ovina, né, que eu chego até a ficar assustado. Quer dizer, quando você diz a um jovem universitário algo contrário ao que ele ouviu do professor, não é que ele discorda, ele fica chocado, se sente ofendido, se sente magoado. Como se você, não é que você disse uma coisa que ele não concorda, não, é que ele acha que você é um sujeito mau, que você o está assustando de alguma maneira, né? Então, quer dizer, conseguiram impor um tipo de disciplina hierarquizante como eu jamais poderia ter imaginado, né, 50 anos atrás. Não deixa de ser uma coincidência irônica que justamente esse estado de submissão tenha sido imposto em nome de doutrinas que se dizem revolucionárias, rebeldes, etc, etc. Mas isso é um paradoxo inerente à própria mentalidade revolucionária, né? Então não há muito o que se surpreender que justamente os mais reacionários sejam os mais revolucionários, e vice-versa, né? Então, eu tomei uma série de notas aqui que eu não coloquei, inclusive, na página, porque elas não estão prontas, são apenas um rascunho para um trabalho maior que eu estou fazendo, e que eu vou ler e comentar aqui para vocês, e que é uma espécie de autoanálise do trabalho que eu venho fazendo de análise conjuntural e estratégica do Brasil, do qual eu dei uma amostra na aula passada. Vocês viram que de tudo o que circulou nas últimas semanas a respeito dessas passeatas, movimentos de protesto, etc., você não vê o menor esforço de compreender. Nada, zero, zero, zero. Quer dizer, a atividade intelectual em si, os fatos vêm e eclodem de uma maneira absolutamente espetacular e inesperada, mas os cérebros permanecem passivos, porque antes de tudo acontecer eles já sabiam, já tinham a interpretação pronta. Eles não conseguiam prever os fatos, mas eles já conseguiram prever as suas interpretações. Então você não vê a menor discussão, a menor investigação, você só vê opinião, eu acho isso, eu acho aquilo, né? E sempre a coisa vem com um tom assim de certeza inabalável. E parece então que ninguém tem nenhuma dificuldade em entender esses. O único que tem dificuldade para entender essas coisas sou eu, porque eu penso, pode ser assim, pode ser assado, pode ser aquela outra coisa. Tem três, você vê que eu coloquei ali 4 hipóteses mais ou menos simultâneas, né? O pessoal não faz hipóteses, já tem a resposta direta. Ao mesmo tempo acontece esse fenômeno da FLIP, da Festa Literária de Paraty, Internacional de Paraty, né? Onde nós vimos lá, me mandaram aí um vídeo de 4 escritoras, entre aspas, né, discutindo as figuras de linguagem, discutindo as suas dificuldades. Elas estão todas decepcionadas com a linguagem, né? Não, a linguagem não expressa. Bom, você já parou para pensar que quem não expressa é você, não é a linguagem, né? E tinha lá falando do mar, né? Mas tinha a figura de linguagem dominante era o mar, era um naufrágio seco, não sei que raio de coisa é essa. E daí disseram que aquelas moças eram sereias. E alguém observou, elas são sereias, sim, só que são sereias ao contrário. Elas têm o corpo de mulher e o cérebro de peixe. Então, isso aí é a amostra da produção literária
né, no Brasil. Se a produção literária é assim, como é que a análise política e estratégica poderia, que é um gênero menor, poderia ser algo, né, melhor do que isso? Então, por exemplo, ninguém pensa o seguinte, que uma análise estratégica ela deve ter algum poder preditivo. Porque se você está analisando o curso das coisas, você sabe para onde vai, então, bom, você tem que ser capaz de discernir qual é o capítulo seguinte. Né? E as pessoas estão anunciando o capítulo seguinte errado faz 30 anos. Né? Ao passo que praticamente tudo que eu tenho anunciado nos artigos tem acontecido. Eu digo, mas como é possível você ter um país de 200 milhões de habitantes, onde todas as pessoas falantes estão no mundo da lua, elas não entendem o que está acontecendo, elas não são capazes de prever nada, tá certo? E quanto mais erram, né, mais se sentem seguras de si. Eu nunca vi um fenômeno desse no mundo. Né? Quer dizer, eu tenho lá minhas críticas, esse meio intelectual anglo-saxônico, etc., mas nada que se compare a esta debacle brasileira. Né? Então, bom, eu vou ler aqui. Análise de conjuntura só valem para alguma coisa quando, apreendendo a articulação dos fatos com exatidão suficiente, permitem fazer previsões acertadas. Aí reside todo o valor científico que possam vir a ter. Para servir de base a decisões estratégicas e ações políticas bem-sucedidas, no entanto, elas precisam mais do que isso. Precisam encontrar uma plateia de líderes e autoridades que sejam inteligentes e sensíveis o bastante para perceber que estão diante de conclusões cientificamente relevantes e não de alguma fantasia ideológica, de algum palpite interesseiro ou de um arremedo vaidoso de vida inteligente. Embora a elaboração dessas análises constitua apenas uma parte menor e secundária do meu trabalho, e embora sua compreensão dependa às vezes de algum conhecimento dos princípios teóricos que as norteiam, os quais se encontram espalhados nas minhas apostilas de cursos e nunca foram publicados em livro, sempre concedi a essa parte uma atenção séria e devotada, no mínimo para testar aqueles princípios no campo da aplicação prática e certificar-me de que valiam alguma coisa. Quando eu falo nesses princípios, evidentemente, os dois textos onde esses princípios teóricos estão enunciados são o curso de Filosofia Política, que está aos poucos sendo disponibilizado, né, no site do seminário, e a apostila Questões de Método nas Ciências Sociais. Então ali eu coloco mais ou menos qual é, vamos dizer, os conceitos, os critérios e as técnicas que eu estou usando para tentar, vamos dizer, apreender o rumo que as coisas estão tomando e descrevê-los da maneira mais realista e eficiente possível, de tal modo a possibilitar previsões eficazes. Se houvesse, vamos dizer, uma plateia de pessoas, de tomadores de decisão, por assim dizer, inteligentes, capazes de absorver isso aí, isso também seria a base de estratégias. Não é isso? Mas acontece que eu nunca encontrei essa plateia. No Brasil, se você fala para políticos, para militares, para professores universitários, para jornalistas, você está perdendo o seu precioso tempo, porque você vai ter reações emocionais. A gente já sabe o que é isso, né? Quer dizer, tudo no Brasil só existe, dos vários tipos de discurso que existe na retórica, só se conhece um, que é o discurso de louvores e censura. Né? Quer dizer, ou você gosta de alguém ou não gosta. Então é só isso que as pessoas expressam o tempo todo. Então, todo esse trabalho meu foram, como diz, penas de amor perdidas, porque estou lá dando toda a base para as pessoas tomarem decisões estratégicas, elas nem estão entendendo o que eu estou falando. Esforcei-me também para que as conclusões resumidas que ia publicando na mídia fossem claras o bastante, mesmo para um público alheio às minhas investigações de filosofia política. Porém, na mesma medida em que me esforçava para isso, eu tinha a íntima certeza de que cabia a mim apenas fazer as análises e não sair em busca do público ideal para ouvi-las. Tudo o que publiquei na mídia foi na esperança de que, se cada opinião ali exposta não tivesse por si mesma a força probante necessária, o leitor teria a esperteza de buscar, no material dos meus cursos, as razões mais fundas do que eu ali comprimia na linguagem veloz do jornalismo popular, necessariamente insuficiente para dar conta das dimensões mais complexas e sutis de cada problema abordado. Eu, pelo menos, eu sempre tenho essa reação, quer dizer, que se tem algum autor que eu conheço mal, ou que eu não conheço, e que eu leio, por exemplo, um artigo dele onde tem uma opinião solta,
né? Bom, eu procuro averiguar o que mais ele disse a respeito no restante da sua obra. Porque é evidente que num artigo do jornal você não pode, não tem como dar todas as razões daquilo que você está dizendo. Na melhor das hipóteses, você tem ali uma insinuação de uma prova possível que você nem de longe vai elaborar naquele trabalho daquelas dimensões. Então, isso quer dizer que uma ideia que é simplesmente enunciada num artigo jornalístico, ela não tem como ser discutida em si mesma. Ela é apenas, vamos dizer, um resumo compacto de algo que supõe-se que o sujeito examinou melhor em algum outro lugar. Se não examinou, deveria ter examinado. Mas eu reparo que esta ideia de que por baixo daquilo que está insinuado no artigo pode haver alguma análise mais profunda, essa ideia nem de longe passa pela cabeça da quase totalidade dos meus leitores, inclusive os mais oficialmente cultos. Isso quer dizer que a opinião que é colocada na imprensa ela é discutida em si mesma como se ela fosse a totalidade do que eu penso e sei a esse respeito. Quer dizer, a simples ideia de usar um artigo como se fosse uma pista para algo mais que pode estar atrás, não ocorre a ninguém. E, no entanto, isso aí vamos dizer, é um dos preceitos básicos de uma vida de estudos. Quando o sujeito diz alguma coisa, você queria saber, bom, o que mais ele disse a respeito. Né? E uma outra coisa espantosa é que, às vezes, de um simples artigo de jornal, os caras já deduzem toda uma filiação intelectual e ideológica. Eu digo, meu Deus do céu, para você saber onde um autor está historicamente, isso é, quais são as correntes que o influenciaram, né, é uma coisa que dá um trabalho medonho. Quer dizer, se você não conhece o pensamento do sujeito nas suas estruturas fundamentais, bom, como é que você vai saber as influências, às vezes não citadas, que estão ali dentro? Não dá para saber. Mas aqui eu já fui classificado, né, como descendente ou influenciado por fulano. A partir de um simples artigo do jornal, eu digo, mas se ele conseguir fazer isso, é um gênio. Né? Ele lê cinco linhas e ele não só entendeu o que você disse, mas ele já sabe qual a filiação histórica em que você está inserido. Né? Tem um sujeito que diz que eu era um discípulo do Joseph de Maistre, né? Que é um autor, vamos dizer, cujo procedimento é exatamente o contrário do meu. Quer dizer, é um camarada que parte de princípios gerais e vai deduzindo tudo. Né? Então é um método exclusivamente analítico. É uma coisa que eu nunca faço. E sou contra fazer, porque acho que isso não leva a nada. Isso é consequencialismo abstrato. Mas o sujeito achou isso. Né? Outro descobre outras filiações, às vezes de autores que eu nunca li, que eu não tenho a menor ideia de quem são. E que daí, evidentemente, vai me dar o trabalho de buscá-los, só para descobrir que não vale nada. Então, vamos lá. Do ponto de vista intelectual, o trabalho que assim desenvolvi terminou sendo ainda mais satisfatório do que eu poderia ter previsto quando, a partir de 1993, arrisquei publicar a primeira daquelas análises em formato de livro, A Nova Era da Revolução Cultural. Malgrado alguns erros de detalhe, a descrição que ali apresentei do que me parecia o problema central da política brasileira naquele momento acabou se revelando adequada no conjunto, o que se confirmou pelo acerto das suas previsões. Em 93 fazia 3 anos que havia caído a União Soviética, e todo o pessoal aí estava soltando foguetes, né? Acabou o comunismo, etc, etc. E ali quem lê A Nova Era da Revolução Cultural verá que em 93 já era visível, quer dizer, o futuro brasileiro. Quer dizer, o Brasil está destinado a cair na mão dos comunistas mais cedo ou mais tarde, na verdade mais cedo. Por quê? Porque o comunismo é o único movimento político que existe e ele vai ocupar um espaço vazio. Então, para muitas pessoas que leram na época, eu me lembro que o Otávio Frias Filho, por exemplo, disse, ele está açoitando um cavalo morto. Né? Então, era a impressão geral, baseada no quê? Não em estudos científicos da coisa, mas no consenso da mídia. Esse comentarista de mídia tem uma coisa, ele lê a mídia
e ele tira conclusões da mídia, na linguagem da mídia e de acordo com a mentalidade da mídia. Então é uma coisa autofágica. Se as suas fontes de informação são os jornais populares e você vai elaborá-los em termos que pareçam aceitáveis aos jornais populares, então é evidente que você está dizendo sempre as mesmas coisas, tá certo? E a impressão geral de concordância da mídia gerará no leitor a ilusão de que aqueles fatos estão bem compreendidos e que o essencial já está conhecido e que, portanto, você, baseado na Folha, no Estadão, no New York Times, você pode saber para onde as coisas estão indo. Então, e também nos últimos 20 anos aconteceu que o controle de mídia aumentou muito. O controle, em primeiro lugar, pela centralização da mídia. Aqui nos Estados Unidos tem 6 companhias que compraram todos os jornais, estação de rádio, etc., e que ditam, então, o que é o aceitável. Quer dizer, que a multiplicidade, a variedade de opiniões desapareceu na mídia americana e muito mais na mídia brasileira, que nunca teve muito. Então ali você tem o sindicato dos donos de jornais, eles se reúnem e ali decidem o que é a verdade universal. O que ficou fora do horizonte deles não existe. Então, qualquer pessoa que baseie as suas opiniões nos fatos que tenha na mídia popular a sua principal fonte de informação, ela já está, por definição, fora da realidade. Já está aceitando uma seleção prévia, né, dos fatos. E se existe uma lei histórica, é a lei de que a difusão dos fatos produz novos fatos. Que se as pessoas estão pensando que o que está acontecendo é X ou Y, então se abre diante delas, vamos dizer, um leque de escolhas que é bastante limitado e você mais ou menos pode saber o que elas vão fazer. Agora, quando estes fatos que chegaram ao conhecimento desses agentes, né, são muito limitados em relação ao que está acontecendo realmente, então é de se prever uma inadequação cada vez mais grave entre as decisões e a situação real na qual essas decisões vão ser postas em prática. Portanto, uma sucessão de erros, desastres, etc. É isso que eu estou dizendo para vocês, são preceitos metodológicos mínimos. Né? Quando você está estudando, vamos dizer, a história de um agente político qualquer, sei lá, Stalin, ou Napoleão Bonaparte, ou Júlio César. Bom, então você tem que saber quais são os fatos que chegaram ao conhecimento dele e nos quais ele baseou suas decisões. Em segundo lugar, você precisa saber se havia outros fatos que ele desconhecia por completo e que, ficando fora ou à margem do seu horizonte de consciência, poderiam fazer com que as suas decisões tivessem efeitos muito diferentes daqueles que ele esperava. Isso é a coisa mais mínima, por exemplo, em estratégia militar. Quer dizer, o general dispõe as suas tropas de acordo com a posição que ele imagina que o inimigo está ocupando. Tá certo? Mas e se o inimigo estiver em outras posições, ou estiver também nessas, mas em mais algumas que ele desconhece? Bom, então o resultado não vai ser o que ele previu. Também você tem que levar em conta, vamos dizer, se além de qual é o horizonte de informações que o sujeito tem acesso, precisa ver quais são os procedimentos interpretativos que ele está usando e se ele conseguiu realmente entender os fatos. Tá certo? Então, sem isso, como é que você vai entender uma única decisão que um governante, um príncipe ou um chefe de Estado tomou? Você não vai tomar. Né? Então, agora, por exemplo, eu estou lendo a biografia do Charles de Gaulle, e o Charles de Gaulle, quando ele estava no exílio na Inglaterra, formando lá a tal da França Livre, ele foi meio maltratado pelo Winston Churchill, e ele então procurou, por baixo do pano, uma aliança com os soviéticos, e fez uma viagem a Moscou. Né? E você vê que ali ele não tinha a menor ideia de que a União Soviética tinha planos expansionistas, mas nada, ele não sabia. Quer dizer, ele não tinha se interessado por isso, ele simplesmente ele tinha a visão da Rússia que se tinha até 1930, que era um país isolado. Ou seja, ele estava com 15 anos de atraso nas informações de que ele dispunha. Né?
E é claro que ele saiu de Moscou com uma mão adiante e outra atrás. Ele não obteve nada do que ele queria, mas os soviéticos obtiveram muita coisa dele. Então, você vê que esse homem é tido como um grande pensador político, etc. Não, era uma besta quadrada, ele não sabia onde estava pisando. Então, não é também de espantar que a era do Charles de Gaulle, no governo da França, tenha sido a era que mais consolidou mitos históricos que só agora estão desabando. Um deles é, por exemplo, o mito da resistência. Quantos filmes vocês não viram? Quantos livros não leram? E quantos artigos de jornal não mostram sempre o pessoal da resistência como sendo a turma da esquerda, a turma que está na oposição, e o governo de Vichy como se fosse aquele é o governo dos traidores, etc, etc. Hoje sabe-se que quem iniciou a resistência foi o próprio governo de Vichy, o governo Marshal Pétain, e ele se prevalecendo de que tinha assinado um armistício com os alemães, que preservava parcialmente a soberania da França. Então ele tinha uma camuflagem boa para iniciar um movimento de resistência e foi ele que começou. Tá certo? E os comunistas só entraram no negócio 2 anos depois. Né? Então, evidentemente, quando termina a guerra e vem então o que eles chamam de depuração. Depuração quer dizer você matar os traidores. Eles mataram as 10 mil pessoas. Né? Tudo às pressas. Então, normalmente se explica isso como efeito natural, vamos dizer, da revolta popular contra aqueles que tinham vendido a França para o inimigo, mas hoje sabe que não foi isso, foi queima de arquivo. Né? Também o pessoal não sabe que o chamado colaboracionismo, colaboracionismo foi principalmente uma iniciativa do pessoal da esquerda. Colaborar com os alemães foi o turno da esquerda, não da direita depois. Então era necessário, era urgente varrer esses fatos para baixo do tapete e, portanto, matar as pessoas que podiam saber a história, mais ou menos. Então eles chegaram ao absurdo, né, de condenar como traidores e colaboracionistas alguns dos indivíduos mais anti-germânicos que tinha na França, como o próprio Charles Maurras. Charles Maurras pode ter todos os defeitos que tivesse, mas ele sempre odiou a Alemanha, jamais colaboraria com a Alemanha em qualquer coisa. Sempre foi um patriota. E digo, bom, então o que vocês estão chamando de colaboracionista é o contrário. O sujeito que queria só ferrar com os alemães virou colaboracionista. E vocês colaboraram, vocês viram os heróis da resistência. Mas este efeito já era previsível quando você vê a cosmovisão, o horizonte de consciência do Charles de Gaulle, no tempo que ele estava montando a tal da França Livre, você já percebe que tudo isso ia acontecer. Então, na própria concepção, vamos dizer, da França Livre, né, o número dos que se aliaram ao de Gaulle na Inglaterra foi ínfimo. E a maior parte dos resistentes estava com um general chamado Giraud, né, que estava lá na África. E o de Gaulle logo dá um jeito de se livrar do tal do Giraud, também para fim de queima de arquivo, para parecer sempre que era ele que tinha feito tudo. Então, esses fatos eles começam a aparecer agora. Mas teve gente que já sabia disso desde o início. Mas, se você acompanha a ideia que aparece em mídia e cinema, etc., você está frito. Mídia popular, cinema, televisão, isso não são fontes de informação confiáveis para um homem de estudos. Isso é para enganar a população, é para enganar a trouxa. Pô, né? Mas, essa simples recomendação a mídia popular não é uma fonte de informação confiável, nem muito menos suficiente. Eu digo, quantas pessoas estão alertadas para isso hoje? Me parece que elas têm a precaução contrária. Se você diz qualquer coisa que não saiu no Estadão ou na Folha, né, não apareceu no Jornal Nacional, eles desconfiam. Eu digo, quando você tinha que desconfiar do que aparece? Mais ainda, 40 anos atrás, todo e qualquer estudioso sabia disso. Quer dizer, não havia um único cientista político que fosse basear suas análises em notícias de jornal. De jeito nenhum, você tem que usar notícias de jornal também. Por quê? Não porque elas sejam confiáveis, mas porque elas refletem uma opinião dominante. Então, como índices de uma opinião dominante, são importantes. Mas, como fonte de informação sobre os fatos, elas não prestam absolutamente. Todo mundo sabia disso. Hoje em dia, quer dizer, você vê
intelectuais, professores universitários, leem as coisas no Globo, na Folha, ou pior, até ouve no Paulo Henrique Amorim e acredita tudo e usa isso como fonte básica para as suas interpretações, né? Então é por isso que eu digo que a destruição intelectual do Brasil foi uma coisa muito mais profunda do que até vocês mesmos imaginam. Quer dizer, o pessoal conseguiu criar uma situação no qual é impossível entender o que quer que seja, é impossível ter alguma visão minimamente realista do que está acontecendo e, portanto, é impossível tomar alguma decisão razoável, seja no governo, seja nos partidos de oposição, seja nesses movimentos informais que estão aí, né, aparecendo.